primeiro agradecer o convite da diretora Neiva, da equipe multidisciplinar, do Túlio, da Karina, de todos os profissionais da instituição. Tive a honra de poder encontrar com inúmeras pessoas que eu já fui professor, com inúmeras pessoas que eu já trabalhei, que eu conheço o trabalho. Então eu sei que os filhos e filhas de vocês estão certamente em excelentes mãos. Toda vez que a gente vai falar sobre a mudança de um ciclo, nós precisamos fazer um momento de reflexão e pensar o que é que nós queremos atingir, quais são as nossas propostas, quais são os nossos limites e quais são as nossas possibilidades. Se todos nós estamos aqui nesta noite, é por conta das crianças que de alguma forma foram confiadas a nós. Então, minha primeira palavra é desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos. As dúvidas que vocês tiverem, que vocês quiserem ir tirando, eu estou à disposição. Prometo não me delongar demais, porque vocês terão momentos também com a equipe da escola. Mas por que trazer o tal de Vitor para vir aqui conversar com vocês essa noite? E aí eu já dou a resposta. Eu sou graduado em pedagogia, então desde a minha formação inicial, o meu objeto de trabalho são as crianças, são as compreensões de como fazer, de como aprender, de como provocar a melhor forma de aprendizagem. Sou especialista em gestão escolar. Desde 2013 trabalho com ensino médio, ensino fundamental. Sou professor formador de professores do curso normal médio, professores que também trabalham na educação infantil. Sou professor do curso de Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Fisioterapia, Gestão do Agronegócio, Medicina Veterinária da Faculdade Sul-América. Acabei de encerrar a direção da Escola Estadual Dr. Francisco Vieira Martins, para a qual fui eleito e posteriormente reeleito, e larguei a direção da escola para assumir a Secretaria Municipal de Educação de Urucânia durante o período que o prefeito Marcola esteve por lá. Então, são mais de 10 anos voltados especificamente ao processo de ensino e aprendizagem e à gestão de espaços, buscando melhorias e formas de fazer cada vez melhor para os nossos alunos e para as nossas crianças. E da minha apresentação, a coisa que eu acho mais relevante é que eu sou apaixonado por café. Isso para mim é a coisa mais importante. Quando eu fui convidado, eu brinquei com o Túlio, com a Karina, que eu só viria porque a Xuxa aposentou, eu não, e eu precisava das paquitas. E aí a gente tem uma atividade para a gente começar esta noite, para a gente ir desenvolvendo, que é um exercício que primeiro parece só uma brincadeira, mas a gente vai entender como que isso tem um impacto gigantesco no nosso lar, dentro da nossa casa. Então eu vou chamar aqui na frente o Túlio, a Karina, a Neiva, chamar as paquitas para a gente poder então começar essa parte do nosso encontro, né? A Karina me falou que o sonho da vida dela era ser paquita. Vocês não? E vocês vão participar da história também. E é uma brincadeira simples, mas vai funcionar da seguinte maneira. É uma musiquinha e eu vou cantar. Bate palma e vocês vão bater apenas 3 palmas. 1, 2, 3. E aí eu vou dizer outra vez e nós vamos bater palma. 1, 2, 3. Em seguida eu vou dizer, se você está feliz, bate palma. E aí quantas vezes nós vamos bater palmas? Então a cada movimento da musiquinha nós temos 3 palmas. Em seguida, direito. Se você tem paz no coração, levante as mãos.
E não é para levantar uma mão só, não, é para levantar as duas. Eu estou com o microfone e não consigo levantar as duas, mas vocês levantem as duas mãos. Em seguida eu vou dizer, se no coração tem fé, você vai ficar, e é para todo mundo levantar, arredar a cadeira e ficar de pé. Em seguida, vamos assentar. Gargalhadas vamos dar, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. E agora, bem baixinho, bate uns dedinhos. E aí é o dedinho mindinho mesmo. E a gente finaliza a nossa brincadeira e o coração fica cheio de carinho. Então vamos treinar? A musiquinha é simples. Eu canto e as paquitas dançam. Bate palma outra vez. Se você está feliz, bate palma. Se tem paz no coração, levante as mãos. Se no coração tem fé, fica de pé. Vamos todos assentar, gargalhadas vamos dar. Ha, 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 ha. E agora bem baixinho bate o dedinho e o coração fica cheio de carinho. Entenderam? Deu certo? Vamos então agora. Acho que o Paquito pode ir lá pro meio. Fica mais adequado. Vamos lá. Pela última vez para a gente poder iniciar essa conversa. Então, vamos cantar. Bate palma outra vez. Se você está feliz, bate palma. Se tem paz no coração, levante as mãos. Se no coração tem fé, fica de pé. Vamos todos assentar, gargalhadas vamos dar. Ha, 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 ha. E agora bem baixinho bate os dedinhos e o coração fica cheio de carinho. E aí a gente para a música nessa atividade. E nós vamos... Obrigado, Paquitas e Paquito. Sabe? Espero que Karina tenha, né, cumprido o sonho de ser Paquita por um pequeno momento. Mas a proposta é para que a gente possa entender como que dentro do nosso lar a gente vai poder definir, compreender e analisar quais são os limites e quais são as possibilidades. Quem pode limitar a nossa vida? Quais são as possibilidades que nós temos para a nossa vida? As crianças se espelham em cada um de nós. Se dentro do lar nós temos um lar que dá gargalhada, nós vamos ter crianças que vão crescer dando gargalhadas. Se dentro de casa nós temos pais, mães, tios, madrinhas, avós que brincam, que agacham, que levantam, que mexem nos braços, que movimentam com esta criança, nós vamos construir possibilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que aqui na escola é oferecido às crianças tudo isso, o tempo inteiro. Só que o processo de formação, ele depende da escola e da família. Sem o olhar, a presença e o pulsar do coração de cada um de vocês que está aqui, essa escola não é nada. Das escolas que eu trabalhei, foram inúmeras, eu sempre dizia o seguinte: escola é gente. Escola não é um prédio, não são os bancos, as cadeiras, não são os professores. Escola é gente. E vou explicar o porquê. Vou deixar a Neiva sem dormir agora uns 3 dias. Imagina que esta noite vem uma chuva absurda e derruba a creche. A creche desastre. É o desespero de todo diretor. Certamente a prefeitura vai se organizar, vai alugar um outro espaço, vai redistribuir os alunos e o processo de aprendizagem vai continuar acontecendo.
os professores vão para outras unidades, os estudantes vão para outras unidades. Então não depende dessa escola, não depende desse espaço. Escola somos nós. Escola é cada um de vocês. Esse momento que a gente está conversando, isso é escola. E isso é fazer escola para as pessoas que nós mais amamos na vida. Para aquelas pessoas que a gente tem todo o desejo que realizem todos os sonhos. Por isso que a gente começa a nossa conversa com essa brincadeira, para que a gente possa entender que se em casa a gente não brinca, que se em casa a gente não estimula a continuidade da escola, tudo que é ensinado aqui acaba. Porque na infância tudo precisa de continuidade. Nós estamos voltando de férias. Quais foram as atividades que nós fizemos com as crianças? Quais foram as coisas que nós pudemos realizar? Qual a continuidade eu dei dentro da minha atividade? E aí, tem uma coisa que a gente precisa entender. Vocês já viram, no momento de chuva forte, que um bambuzal, que normalmente é tão fininho, ele se mantém no lugar enquanto quantas árvores caem? O bambuzal, ele só consegue ficar de pé, ele só consegue se manter porque ele está unido, agarrado junto com os outros bambus. Então um gera resistência para o outro, um gera força para o outro. Então quando um começa a estalar, o outro está lá para firmar. Quando um começa a querer cair, o outro está lá para não permitir. Essa é a síntese da escola e da família. É quando a família cai. E a família cai, que a escola está aqui para segurar. Porque tem separação dentro de casa, tem briga dentro de casa. Menino vê o que não deve ver, porque a vida é dinâmica, acontece. Não é culpa nossa. E aí está aqui a escola, que vai pegar seu filho, vai abraçar e falar assim: vem cá com a tia, está tudo bem. Mas é no dia que a escola não está legal, é no dia que a escola está passando pelas dificuldades, e a escola passa pelas dificuldades, que vem a família e fala assim: vamos juntar, porque essa escola está sempre cuidando da gente. Porque se a gente não tiver esse olhar, se a gente não tiver esse carinho e esse pensamento, nós vamos ser esse bambu sozinho. A gente vai envergar, a gente vai quebrar, vai dar ruim. E só quem vai sofrer são os nossos filhos. Nós sofremos muito. Cada um de nós aqui sofre muito. Não é fácil a nossa rotina. Para você estar aqui nessa hora, você que trabalhou o dia inteiro, saiu do serviço, ficou com essa reunião martelando o dia inteiro, deixou de estar em casa, jantando, assistindo uma novela, um filme, descansando, para estar aqui por conta de alguém que você ama. E se você não se unir à escola, vai chegar um momento que nada vai fazer sentido. Quantas famílias poderiam e deveriam estar aqui nesse momento? Mas embora a gente tenha toda a filosofia educacional para trabalhar, a gente também precisa lembrar de alguns aspectos, e que são aspectos muito práticos da vida, que portanto é justo dizer que os limites são exatamente os momentos em que não nos unimos no bem comum. E aí, neste caso da formação, nós vamos ter que começar a falar de lei. Porque quando a família não se une à escola, e quando a escola não se une à família, aí a gente precisa acionar quem pode mais. E numa república, quem pode mais é a legislação. E no artigo 205 da lei mais importante do país, a Constituição Federal diz que a educação é direito de todos e dever do Estado.
e da família. Mandar filho para a escola não é fazer favor para a escola. Mandar a criança para a escola não é só oportunizar que ela aprenda. É cumprir uma lei da qual todos nós somos subordinados. E toda vez que eu permito que o meu filho, que a criança que está sob minha responsabilidade, falte a aula, e falte a aula, e falte a aula, eu não estou apenas prejudicando o processo de desenvolvimento dela, mas eu estou cometendo um crime que está previsto na legislação específica. Avançando um pouco no artigo 208 também da Constituição, diz que o dever do Estado, e aí Estado, nós não estamos falando de Estado de Minas Gerais, nós estamos falando de Estado no sentido de órgão público. Dever do Estado com a educação será efetivada mediante garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17 anos de idade. Então, a partir dos 4 anos, ela é obrigatória, não tem opção. A educação infantil em creches e pré-escola, crianças com até 5 anos de idade. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, e aí entende-se o ensino fundamental na legislação como toda educação básica, fazer-lhes zelar pela chamada junto aos pais e responsáveis pela frequência escolar. Então, tem uma normativa, salvo engano, no artigo 74 da Resolução 46/92, ele determina que quando a criança tem 5 faltas consecutivas que não foram justificadas, 10 faltas alternadas, a escola precisa acionar o conselho tutelar. Aí a família fica com ódio da escola, a diretora desalmada que não tem serviço e fica cuidando da minha vida. Só que tem uma lei que, se ela não cumpre, quem vai se lascar é ela. Quem vai ir por caminhos tortuosos é ela. Quem vai ser prejudicada é ela, porque cabe a ela cumprir todo este processo de ir dando sequência ao cumprimento da legislação. Tem um outro ponto dessa relação que a gente precisa pensar. Nenhum de nós precisa ser professor para ensinar. Nenhum de nós precisa ser formado em nada para ensinar as nossas crianças. Se eu perguntar, por exemplo, se alguém perguntar para mim, nesse momento, qual que é a fórmula de Bhaskara, certamente eu não vou saber te responder. Mas não significa que eu não posso estar sentado ao lado do meu filho, que está no 9º ano, aprendendo fórmula de Bhaskara, e eu falo assim, olha, eu não sei, eu já esqueci. Na minha época era diferente, mas eu estou aqui do seu lado e agora é sua obrigação fazer. E eu confio que você vai fazer. Eu posso não saber a tarefa que a professora mandou e está tudo bem. Eu não sou professor, eu não sou obrigado a saber. Eu não sou obrigado a saber cortar, eu não sou obrigado a saber colar, eu não sou obrigado a saber fazer cordinha, fazer bolinha. Eu não sou obrigado a saber fazer nada disso. Mas, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu me coloco como responsável, e se eu me coloco como uma pessoa que ama aquela criança, eu vou pegar a cadeira, não vou sentar nessa, porque eu sou gordo o suficiente para quebrar ela, e vou sentar ao lado da criança e tá ali e falar para a senhora, te ensinou. Na hora que a te ensinou, como é que é? Na hora que a te ensinou a fazer, o que ela fez? Como que foi? E não ter vergonha de chegar para ti e falar assim, olha, ontem foi no TV, eu tive dificuldade, e mais ou menos como é que é? Porque a gente aprende o tempo inteiro. Quando eu fui convidado para conversar com vocês, eu tive que ir lá para o meu escritório,
sentar, pegar trocentos livros de educação infantil. Imagina, eu estou trabalhando com a educação de jovens, adultos e em gestão escolar há tanto tempo. Como é que eu falo sobre educação infantil se eu não pegar o livro, se eu não voltar, se eu não estudar? Não é vergonha nenhuma para nenhum de nós falar sobre isso, mas é nosso dever estar do lado, gente. Não adianta no dia das crianças comprar o presente mais lindo se no dia a dia a gente não tiver a presença. O que é o presente? É a presença. Eu bato uma aposta com qualquer pessoa que qualquer criança prefere a presença ao presente. E olha que coisa interessante para a gente observar. E agora eu vou contar para vocês o que é a brincadeirinha das Paquitas. Se essa musiquinha fosse numa sala de aula, nós teríamos trabalhado as seguintes habilidades. Trabalhos de psicomotricidade, uma vez que iríamos desenvolver movimento nas crianças. Coordenação motora grossa e fina. Grossa e fina porque senta e levanta, grossa. Mexer com os dedinhos, coordenação motora fina. Capacidade de autorregulação. O que é capacidade de autorregulação? É a capacidade da criança obedecer. Porque não tinha comandos, né? Se você tem fé, fica de pé. Então, se a criança está ficando de pé, ela está obedecendo, ela está criando a autorregulação dela. A gente estaria trabalhando a atenção às regras, nós estaríamos trabalhando a capacidade do controle de força. Numa brincadeira tão simples, a brincadeira começa pedindo para que a gente bata a palma, não é? E quando a gente bate palma, dá aquele estalo, certinho? E na hora que a gente fala que depois, com o dedinho, sai o som, a criança aprende a controlar a força. Ela começa a compreender o processo de força. Em seguida, ele ia trabalhar a obediência à regra, a atenção coletiva, porque os demais colegas também estavam fazendo. Ele ia trabalhar afeto, porque a música fala de afeto. A música fala de coração, carinho, felicidade, gargalhar, sentimentos que são positivos. Então, uma simples brincadeirinha, trabalharíamos também o afeto. A alegria, porque não deixa de ser uma brincadeirinha engraçada. A criatividade. Porque vocês perceberam que a música que eu trouxe não tem final? Vocês deram conta, tipo assim, e agora bem baixinho, bate o dedinho, e aí, faz o que agora? Acabou? Só isso? E seria exatamente essa pergunta que a criança fala, tia, mas agora não tem mais nada não? Acabou? É só isso. Então é trabalhar a percepção da continuidade, da criatividade, da oralidade, o pensamento e o estímulo a reforços positivos, compreensão de bons sentimentos, repetição. A gente não começa batendo palma 3 vezes, batendo palma mais 3 vezes, batendo palma mais 3 vezes. Depois nós teríamos a memorização, porque a gente vai voltando. Primeiro não se falou o que teria que fazer para depois executar, então tinha que memorizar. A observação do movimento do professor e dos colegas, interação, integração e autoconfiança de que ela conseguiria. Com uma musiquinha de bater palma, agachar, levantar, sentar e bater dedinho, a gente tem uma lista de coisas que para nós que trabalhamos na educação são situações muito técnicas. Para vocês dentro de casa são momentos de brincadeira, para relaxar, para brincar. Imagine num dia, num sábado, um momento com as crianças, você fazer essa brincadeirinha com as crianças em volta. E o que elas podem produzir de continuidade? E aí eu digo que se uma simples musiquinha em sala de aula pode trabalhar dezenas de habilidades com as nossas crianças, imagina a ação transformadora que tem o tempo de qualidade que passamos com os nossos filhos
brincando, cantando, dançando, brincando de roda, permitindo as possibilidades do mundo infantil. É muito comum, eu chego nos lugares e as pessoas adoram falar essa frase assim: ai, Vitor, a gente não brinca mais igual era antes de soltar avião, de pipa, de carrinho de rolimã. Aí eu pergunto assim: mas você está providenciando isso? O seu sobrinho, o seu filho? Então não justifica nem, você está me lembrando que a gente não faz isso mais. E aí, tem uma questão aqui que nós precisamos conversar. Com uma brincadeira no início, nós fizemos um monte de coisa, certo? Só que o que está acontecendo que nós de fato precisamos pensar? Nada disso é coisa de criança. A Globo não foi feita para criança. O SBT não foi feito para criança. A Netflix, por mais que tenha um perfil infantil, não foi feito para criança. A Rede TV, TV Bandeirantes, YouTube, as câmeras dos celulares não foram feitas para as crianças. Gravar vídeo dançando no TikTok não foi feito para a criança. O WhatsApp não é instrumento de criança. Notebook, celular, Instagram e agora tem o Thread. Nada disso. O Thread é novo, é a rede social nova, o negócio está bombando no momento. Que tem mais criança do que a gente lá. Só que não é para criança. Isso é coisa de adulto. Só que o que eu estou falando é uma situação tão séria, e eu posso falar com muita tranquilidade, porque vocês podem ler isso na Folha de Fonte Nova, podem buscar na TV Educar. Eu moro numa cidade chamada Oratórios, que tem 4.668 habitantes. Destes 4.668 habitantes, um habitante mantinha relações fotográficas íntimas com crianças de outras cidades. Crianças que tinham TikTok, crianças que mandavam as fotos pelo WhatsApp, crianças que tinham Instagram, Facebook, criança que os pais achavam que estava na televisão vendo coisas tranquilas. Nós estamos prontos para ver as nossas crianças, as imagens das nossas crianças, na mão de criminosos? Mas então por que as crianças estão com isso na mão? Qual que é a razão para isso? Eu não estou falando que isso é ruim, eu não estou falando que é péssimo tudo isso, mas tem um tempo, tem um período, tem um momento e tem uma decisão. Por exemplo, quem pega o meu Instagram tem lá quase 800 fotos, só que eu tenho 31 anos, eu posso escolher o que eu vou postar. Agora, quando eu vou postar uma foto com o Theo, eu posto uma foto com o Theo a cada um ano, que é a data de aniversário dele, dando feliz aniversário pro Theo, que é o meu sobrinho de 6 anos, é o único sobrinho que eu tenho. E mesmo assim, com uma consciência muito grande do risco que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa com aquela foto, só que a gente deixa as nossas crianças terem. A gente permite que as nossas crianças estejam com as câmeras viradas para elas, sendo que é tão tranquilo a gente sentar e brincar. Você está cansado? Você está muito cansado? Chega em casa, senta, encosta na parede, bota a criança na frente e fala assim: faz um desenho meu agora. Você gastou ali 15 minutos com você sem fazer nada, descansando, a criança distraída e sem correr risco. O feijão pode cozinhar, a roupa pode bater. E a gente entende e agora eu queria, de forma muito afetiva com vocês, sim, a gente sabe que vocês estão pensando. A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje não é um mundo fácil. Eu acordei às 3 da manhã
para escrever o projeto para a prefeitura a qual eu sou secretário. Depois, às 5h30 da manhã, saí para fazer caminhada. Às 7 da manhã, fui para a escola que eu deixei a direção, fazer a transição de documentação para o diretor que assumiu. Em seguida, fui para a secretaria. Da secretaria, fui para o escritório, porque tinha que corrigir toda a documentação. Fui pego de surpresa com o Túlio me falando que, amanhã tem outra. Eu não sabia, estava marcando. Na minha agenda está sexta-feira. Fui pego de surpresa. Eu sei que você está pensando. Eu também estou. Eu sei que para você que está ouvindo um Zé Ninguém que saiu de lugar nenhum e que no falar parece que sabe muito mais, mas que não sabe nada perto daquilo que você sabe, a gente sabe que vocês estão pensando. A gente sabe que vocês enfrentam uma barra muito pesada. Não é fácil ralar o dia inteiro, não é fácil trabalhar, não é fácil ter conta para pagar, não é fácil ter que pensar assim, com esse valor, eu vou fazer isso ou aquilo, vai ser dessa ou daquela forma. E aí do nada a criança machuca o dente, tem que pagar dentista. Aí a criança tropeça, tem que comprar um negócio lá pro dedo que machucou. Aí do nada dá vontade de comer um hambúrguer. Quantas vezes a gente já deixou de comer uma pizza no fim de semana depois de trabalhar um mês inteiro? Quantas vezes isso não aconteceu? Então sim, a gente sabe que vocês estão pensando. Mas de alguma forma nós temos uma criança na nossa vida. De alguma forma nós temos um ser 100% dependente na nossa vida. E que se a gente, no meio de todo esse cansaço, no meio de toda essa confusão, a gente não tirar um momento, nós vamos perder crianças. O índice de crianças em escolas que se cortam, de crianças suicidas, de crianças que estão mandando suas imagens para abusadores. Vocês sabiam que a maioria das crianças que são abusadas sexualmente, elas normalmente não sabem que estão sendo? Não sabem porque estão sendo confiadas às pessoas erradas. Tem alguém fazendo a responsabilidade que era nossa. Tem alguém fazendo algo que era para a gente estar fazendo. Então eu sei que está todo mundo cansado, mas é nosso dever. De alguma forma, a gente escolheu ser pai, mãe, professor. Eu acho que se a gente está na creche, a idade de uma criança mais velha que tem 5 anos, aqui 3 anos, a mais alta que ótimo. Então provavelmente já nasceu em 2019, engravidou em 2019. 2019. Pois é, quem falar que não sabia o resultado, está mentindo. De alguma forma, pode não ter sido desejado. E eu não sou ninguém para falar da vida de ninguém. Mas de alguma maneira, nós assumimos essa responsabilidade. E aí eu tenho uma pergunta muito simples, mas muito séria para fazer. Vocês já pararam para pensar, e isso tem entrevistas públicas, por que o filho do dono do Facebook, do Instagram, do Threads, não tem redes sociais? Os filhos do Mark Zuckerberg não têm. Ele ganha bilhões por isso aqui, mas ele não permite que os filhos dele tenham. Por que os donos da Apple não permitem que os filhos deles tenham iPhone? E a gente morre por conta do raio do aparelho. E eu sou prova disso. Estou lá devendo a aula porque comprei um, porque queria mostrar para todo mundo que tinha. Né? Desde que parcelassem 12 vezes. Né? Mas, contudo, como eu já falei, eu tenho 31. Por que os filhos de 11 anos do herdeiro da Apple não têm
E nós temos crianças de 6 anos que têm. São questionamentos que a gente precisa começar a se fazer para entender o que é que de fato a própria sociedade está querendo que a gente faça. E aí eu te faço uma pergunta muito mais séria. Como você se sentiria se imagens de criança que você ama fossem usadas por criminosos porque você estava cansado demais para brincar, para estar junto com elas? E nesse momento acabou deixando o celular porque era o que tinha para fazer. Imagina as mães de oratórios. O que elas sentiram? Imagina as famílias que numa cidade desse tamanhozinho, oratório deve ser do tamanho do bairro Rasa. Imagina o que todo. Foi uma confusão no dia da prisão, porque ninguém imagina que um negócio desse vai acontecer. E do nada aparece 8 carros de polícia, o carro da Rede TV. Um monte de gente, TV no lugar, foi de ponte não, mas um bilionário chegou na cidade. E quando descobrem, aí a gente ouve assim: nossa, minha filha conversava muito com ele na rua, né? Como será que a gente se sentiria se isso fosse com a gente? Como e quais são as fotos das crianças que você está compartilhando? E sabe por que eu faço essa pergunta? Porque a gente tem orgulho de compartilhar foto de criança. É como se fosse assim, dá um negócio por dentro, tipo, olha que coisa mais linda, vontade de apertar. Quais os riscos que a gente está expondo? Bem, eu disse que eu sei que você está pensando. Eu sei que os dias não têm sido fáceis. Eu sei que às vezes te cobram muito mais do que você pode aguentar. Eu sei que você também está precisando de ser cuidado e se sentir amado. E agora, tem um último exercício que eu vou propor para a noite. E como a gente tem a nossa digníssima senhora diretora presente no recinto, a gente tem professores, a vice-diretora Beth, a supervisora, a gente tem todos vocês que estão com filhos. Deixem os filhos com os profissionais da escola. Eu preciso que vocês tenham agora liberdade. É um minutinho só. É uma coisa rápida. A diretora fica, porque se eu falar alguma coisa que eu não devo, ela vai ser minha testemunha no processo, né? Então, ela fica. Bem, eu estou aqui falando um monte de coisa na cabeça de vocês, apresentei meu currículo. Eu sou digno da confiança de vocês por 5 minutos? Vocês podem confiar no tio Vitinho por 5 minutos? Prometo que vocês não vão se arrepender. Por um instante, eu queria que vocês colocassem a mão direita de vocês no ombro esquerdo, a mão esquerda no ombro direito. Eu queria muito que vocês fechassem os olhos. Não se preocupe, eu não vou chegar perto de ninguém, tá? E eu vou precisar do meu celular emprestado. Eu queria muito que vocês fizessem essa ação, que vocês fechassem os olhos, que apagassem todas as luzes da sala e que vocês apenas escutassem uma música. Eu queria muito que vocês se sentissem abraçados e descansados nesse momento. Feche os olhos e apenas ouça.
Jesus, minha fé diminui. Perdoa se pensei em meio ao teu silêncio. Não me estivesse ali. Continue abraçado com você mesmo. Chora. Chora tudo que você está precisando chorar. Não está fácil. Quantas pessoas nesse momento estão precisando se sentirem abraçadas? Não está fácil o dia a dia. A vida não está sendo fácil. Mas você tem um serzinho que Deus te deu para você cuidar dele imparmente. É seu. É a sua bênção. Por mais difícil que as coisas possam estar, de alguma forma vai melhorar. Eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês. Eu só estou podendo observar vários olhinhos que estão precisando de um abraço nesse momento. Então se abracem, se permitam chorar, as luzes estão apagadas, não tem ninguém vendo. Conversa com Deus e pede Ele. Deus, eu preciso do Senhor para dar conta disso. O Senhor me deu uma joia absolutamente preciosa, e sem o Senhor eu não vou conseguir. Eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo do que está por vir. Eu tenho medo das coisas que vão acontecer, mas está na minha mão, é minha responsabilidade. O Senhor enviou para a minha vida e eu tenho que cuidar. Então me ajuda enquanto o Senhor acalma o meu coração, enquanto o Senhor me dá tranquilidade para que eu possa cuidar dessa bênção que o Senhor mandou para a minha vida. Me dá essa paz, me dá essa tranquilidade e me permita, Senhor, daqui a um tempo estar orgulhoso de ter sido um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, uma pessoa que cuidou e que amou, que zelou o tempo inteiro por uma vida, sem duvidar em momento nenhum de que eu tinha certeza do amor e do sentimento que eu tenho por essas crianças. Se ame, se perdoe. Tudo aquilo que a gente já fez de errado, uma palavra que a gente falou que não queria, uma bronca que a gente deu de uma forma diferenciada, se perdoe, acontece, a gente é humano. Você não tem
Deus, porque mais um dia o seu pequenino está com você. Mais um dia você tem ele. Quantos pais não os têm mais? Mas você tem. Se perdoe, se ame. Vocês são excelentes pais. O fato de vocês estarem aqui só mostra que quem está aqui nesse momento é o coração de vocês. E eu espero que vocês possam profundamente viver dessa calma que vem da certeza do amor, que vem da certeza de estar fazendo o seu melhor, que vem da certeza de que por mais momentos ruins que possam vir, os bons vão chegar. Por pior que você possa passar, os momentos bons vão chegar. E eu tenho certeza que Deus vai acalmar o seu coração. Então, aos poucos, podem se recontor, podem secar as lágrimas. Acho que eu também vou precisar, para a gente poder começar a caminhar para esse encerramento da nossa conversa. Eu só queria que vocês soubessem que nós, professores e profissionais de educação, não somos indiferentes à dor de vocês, que a gente compartilha todos os dias da mesma dor. Eu tenho certeza que a Neiva, todo dia, quando ela levanta, ela vem para a escola e fala assim: Deus, me ajuda para que eu não faça nada de errado, para que eu cuide das pessoas que foram confiadas a mim. Era a oração que eu fazia todos os dias quando eu ia para a escola todos os dias. É a oração que eu faço todos os dias quando eu vou para o meu novo trabalho. As dificuldades passam, gente. Por pior, por mais cinzento que seja um dia, o sol vai chegar. Por mais comprida que seja uma noite, o dia vai chegar. Então, se ame, se cuide, porque só quando você se cuida, você consegue cuidar da criança. Só quando você se abraça, se dá esse carinho e acalma o seu coração, só quando você faz isso, você consegue cuidar da sua criança. Hoje, estamos aqui, escola e família, porque precisamos nos juntar, nos unir, nos aproximar e enfrentar com amor e tranquilidade, mas com coragem e serenidade, os problemas e desafios que as comunidades escolares apresentam. Pais, estejam sempre na escola. Escola, busquem todos os dias os pais. Só essa união é capaz de derrubar qualquer limite na formação e criar as possibilidades das nossas crianças para que elas se tornem adultos felizes. Os limites que as crianças precisam neste momento é da correção, com amor, diálogo, mostrando os caminhos do bem e as coisas corretas. As possibilidades estão nos momentos de vivência, de convivência, de investir na formação, na felicidade de nossas crianças, de ensiná-las o que de melhor elas podem tornar. Hoje, ou ao longo dos próximos dias, quando vocês forem para casa, vai passando o slide para mim, acho que minha filha acabou aqui. Descubra qual é o sonho dos filhos de vocês. Comecem a caminhar com esse projeto de vida. É com 3 anos que eles falam que querem ser jogador de futebol, bailarina. Só que esse sonho vai mudar. Só que esse sonho pode mudar. Só que esse sonho pode permanecer. E ele e ela precisa saber que você vai estar do lado dela, porque o que mais importa para você é a felicidade dele ou dela. A
gente não sabe até que dia vamos estar nesse mundo. Por isso vamos aproveitar cada momento com as nossas crianças e, ao aprender, vamos também, e ao ensiná-las, vamos também aprender o tanto que elas têm a nos ensinar. Quando você for para casa hoje, nesta noite, dia 2 de agosto de 2023, sente ao lado de sua criança na hora da tarefa. E se não tiver tarefa, só senta um pouquinho com ela. Fala com sabedoria e calma. Ensina com amor. E mesmo se você não souber a tarefa, o exercício, mantenha-se ao lado dela e estimule com palavras positivas e de confiança. Eu confio em você. Eu sei que você consegue fazer. E diga sempre: eu estou aqui com vocês. Limitar ou dar possibilidade só depende de cada um de nós. Queridos amigos, não tem receita. Formar, educar, limitar ou possibilitar é dia após dia. É na dedicação, na participação, na colaboração, na crença de que nossos esforços somados vão dar resultados, que as crianças, confiadas a Deus por nós, serão boas pessoas. E um dia vamos sentir muito orgulho de termos sido decisivos na formação dela. Então, em casa, abrace, beije, diga que ama, desliga a TV e o celular e brinque. Fique junto, aproveite cada momento. E por fim, lembre-se do tio Vitinho, que é como eu sou chamado na escola. Porque no que diz respeito ao empenho, à dedicação, ao esforço, ao cuidado e ao amor, cada pessoa ao nosso redor, ou a gente faz tudo tão incrivelmente bem feito, ou é melhor que a gente nem comece a fazer. Vocês vão receber um cartãozinho que ele diz o seguinte: eu não tenho ele aqui, então vou tentar ler cá. Tem um dele aí por perto? Quando lançamos uma semente na terra, juntamos a ela a esperança e a certeza que vai nascer uma planta. Da planta, o futuro, obrigado. Me ajudou de uma forma assim. Precisa pegar o óculos, ele está tão pequenininho. Eu paro para não conseguir. A planta, o fruto, e do fruto novas sementes. Toda semente carrega em si uma planta dormindo. A educação também é assim. A gente planta a semente, mas não pode exigir que a planta venha amanhã, porque leva tempo para que a planta desperte de seu sono. Nem sempre é possível colher o que a gente plantou, mas é preciso acreditar e plantar com a certeza de que mesmo que a longo prazo a semente dará resultados. Muito obrigado. Muito obrigado por me permitir compartilhar com vocês este momento. Muito obrigado por me dar a honra de poder conhecê-los. Muito obrigado por eu aprender com cada um de vocês nesta noite. Muito obrigado por cada um de vocês criarem mais uma doce memória que eu vou levar para sempre no fundo do meu coração. Muito obrigado por tudo e por tanto. Fiquem com Deus e
e um forte abraço do tio Vitinho. Muito obrigado.